Olá pessoal, novamente eu venho colocar um vídeo em língua de sinais referente a um texto em que eu falava da minha chateação com ouvintes, professores ou intérpretes por não estarem votando em candidatos surdos. Realmente eu fiquei muito chateado com essa situação. Alguns surdos acharam até que eu estava impondo para que eles votassem nestes candidatos, mas isso não é verdade, não impus nada a ninguém. Só peço então para que esses ouvintes não se intrometam nos nossos assuntos, deixe com que nós resolvemos toda esta situação por nossa luta e principalmente por estarmos sentindo na pele. Na área política, tanto deputados, vereadores como senadores, vimos com a sua maioria é ouvinte. Vocês lembram que antigamente quem tinha mais poder na política eram os homens e não as mulheres? E a partir do momento que as mulheres começaram a lutar, elas conseguiram seu lugar. Então hoje os surdos estão num novo momento, numa nova era, e nós temos esse direito também. E aí alguns surdos acham que eu estou obrigando essas pessoas a votarem e apoiarem os surdos, mas eu não estou. Até mesmo porque os candidatos que estão participando neste momento, a gente sabe que a luta não é fácil. Eu não tenho ódio, rancor de nenhum partido por ter os seus nomes sujos. Lembramos da história do Collor junto com o PSDB, que roubou milhões de cada cidadão aqui. Pessoas chegaram a morrer por causa desses roubos. Então, algumas pessoas ficaram presas por um tempo. Collor, na verdade, acabou não sendo não sendo preso e foi eleito novamente depois de um tempo. Então, eu vejo aí como que os ouvintes participam da política. Eu lembro que na Associação de Surdos de São Paulo, quando a associação era na Moca, existia a presença de políticos prometendo propostas e nós surdos caíamos nas garras desta sedução de propostas, só que nunca fomos ajudados. E a gente apoiando estes ouvintes e até hoje nós nunca ganhamos nenhum apoio desses candidatos ouvintes. Então, eu vivencio a história nos dias de hoje. Pensando melhor a respeito disso, eu cheguei à conclusão de que um candidato surdo seria ideal para que ele sentisse na pele e conseguisse incentivar outros surdos a estarem presentes na esfera política. Por quê? Existem muitas pessoas que passam por preconceitos, os negros, como por exemplo os surdos cegos, outros grupos. Então, se as pessoas querem agregar experiência e não têm, elas estão aí para aprender com todas essas experiências. Algumas pessoas dizem que não vou votar no Vinícius porque ele não tem experiência, mas a gente precisa dar credibilidade a ele e incentivá-lo para que ele ganhe, não importa qual partido, PT, PSOL, ou Partido Verde, ou PSDB, independente de partido. O Vinícius, eu conversei com ele pessoalmente sobre muitas coisas. E aí ele estava me dizendo que qualquer pessoa que pense que se candidatar a um desses cargos é fácil, mas não é, porque o partido é quem vai decidir quais são as pessoas que vão participar como candidato. Então escolheram o Vinícius. Existem um partido do PSDB que na verdade está rachado, porque a gente tem aí a questão de Geraldo Alckmin com outras pessoas. O João Dória, ele nunca teve participação política, mas ele é candidato. Por quê? Porque ele tem um poder. O Vinícius, ele não tem este poder, mas não só o Vinícius. Nós não estamos falando de Vinícius. Eu parabenizo a coragem de ele estar ali, que já se candidataram, que foi o Paulo Vieira, o Sandro e agora o Vinícius. Eu parabenizo esses três e, na verdade, tem outros surdos que já foram candidatos aqui em São Paulo, como a Regiane. Na época, os ouvintes acabaram discriminando a candidata porque ela era surda e a maioria das escolas eram oralizadas e a Regiane sofreu muito na época na esfera política. 99% das pessoas não estavam a favor da candidatura por conta de que ela lutava pela defesa da língua de sinais e as pessoas na época do oralismo criticavam demais a questão da língua de sinais, da usabilidade do intérprete, enfim. Hoje as coisas vêm melhorando. Ainda falta, mas já está melhor. Então, Vinícius, com sua boa vontade, eu sei que
nossa vida não é fácil, nossos salários não está fácil, mas a gente precisa apoiá-lo quanto surdo, porque alguns vão ajudar, outros não, e aí, na verdade, quando a gente apoia e a gente vota, a gente pode ter o direito de criticar e de cobrar. Assim como a Mara Gabrilli, algumas pessoas pensam que a Mara Gabrilli ajuda, mas não ajuda muito os surdos. Ela ajuda, até ajuda, mas com a presença do Paulo Vieira, porque se o Paulo Vieira não estivesse, tenho certeza que a Mara Gabrilli não estaria nos apoiando. Então, refletindo tudo isso, eu vejo que a importância do Vinícius estar se candidatando. Não quero começar uma defesa de partidária. A minha simples pergunta é: vocês vão votar no Vinícius? Aí vocês me respondem: ah, eu não, porque ele não tem experiência. Mas vocês ouviram as propostas dele, e aí vocês acham que eu não estou deixando vocês opinarem, mas na verdade eu estou sim. Quando os surdos são eleitos, candidatos vereadores, deputados, senadores, nós vimos muitos dessas pessoas se candidatarem e não estar lutando pelos nossos direitos. E aí, quando a gente vê o surdo tão distante da política, tão distante do poder. Então, o surdo tem o direito de se candidatar e de lutar por nós. Então, a gente, com uma consciência de saber que ele não tem experiência, mas vai ser um candidato incipiente, representando a área da surdez, tanto quanto eu já apoiei Paulo Vieira, apoiei o Sandri, e a gente escutava algumas pessoas dizer que não iam votar neles porque eram inimigos ou outras coisas, mas a gente precisa acreditar no quê? Na proposta, na valorização da Libras, na valorização da cultura surda. Então a gente vota pensando nisso, pensando na nossa categoria, no nosso grupo de surdos, aí não porque é amigo ou não é amigo, mas sim porque são grupos que estão presentes para a nossa luta. E aí, há 4 anos depois passar da votação, se a gente perceber que esse candidato não foi bom, a gente não continua apoiando. A vida na política não é fácil. O Vinícius conseguiu se candidatar por persistência em conversas com o João Dória. E aí as pessoas falavam, mas por que o João, perguntavam ao João Dória, e o João Dória falava, porque ele sente na pele todas as dificuldades. Então o João Dória acabou apoiando e eu parabenizo esta atitude dele. Tem políticos que criam inimizades, isso é muito normal na vida política. Mas, com experiência ou sem experiência, o Vinícius, estando lá como candidato vereador, ele vai estar apoiando as nossas causas, as nossas lutas. O Vinícius já vem divulgando há muito tempo as suas propostas, o seu trabalho. Mas antes de 90 dias, ele não poderia ter feito as divulgações por conta de que é proibido e ele tem que esperar a época de campanha eleitoral. Presencialmente, ele fazia suas declarações a respeito de suas propostas, porque o João Dória vem apoiando muito o trabalho de divulgação do Vinícius nessa época de campanha eleitoral. Então temos o lado positivo e o lado negativo. Então as pessoas precisam entender. Claro, vocês têm direito à democracia, vocês têm a consciência do voto, mas eu gostaria que vocês pensassem pelo lado do surdo. Se um surdo até hoje não teve uma experiência, ele não vai conseguir adquirir essa experiência. Então, se ele for eleito, a gente pode estar cobrando, a gente pode estar pedindo, exigindo tais coisas como a escola de educação bilíngue. E sempre vai vir melhoria para a comunidade surda. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês venham entender o significado da política com os surdos unidos, porque a gente já vem sofrendo há muito tempo pelos ouvintes estarem no poder e não há o surdo. Em Curitiba tem um surdo candidato, em Minas. Então, eu parabenizo a todos eles para que a gente consiga na luta, porque com certeza em minoria nós teremos mais poder ainda. Então, essas propostas elas têm que ter entendimento claro. Claro, se a proposta do surdo não estiver de acordo com, por exemplo,
cultura surda, a questão do implante coclear, essas coisas, então é melhor fechar a escola bilíngue para ter uma escola só de inclusiva, educação inclusiva, e é claro que a gente não apoia, né? Mas propostas boas, com boas técnicas e estratégias, a gente tem que apoiar. É claro que ele não pode pôr tudo, porque tem que ser bem flexível a questão do poder da política. Não é fácil esse jogo político. Então é um desafio que o Vinícius vem enfrentando neste momento e não podemos julgá-lo para saber o quanto ele está lutando por nossa causa. Então estaremos juntos tentando acreditar no positivismo, aceitando que vai dar certo. Independente de negro, outras raças, etnias, mas se eu acredito que essas raças, essas etnias, elas sempre estarão juntas em prol da sua causa. É um exemplo do que eu estou dizendo. Eu acho que vocês têm que pensar na proposta e estar juntos sempre, independente do partido, ok? Um grande abraço.